Mas e aí, qual que é a dessa coruja afinal, hein? Is it good? And how good is it exactly? And how long does it take for me to actually learn something? Nesse vídeo eu testo o Duolingo na prática e conto pra vocês o que eu achei do app. Bom, mas enfim, eu acho que qualquer um que já tenha estudado algum idioma, principalmente inglês, já pelo menos ouviu falar do Duolingo, né? Mas em todo caso, aqui vai uma explicaçãozinha rápida do que é esse aplicativo para aqueles que não conhecem ou não estão muito familiarizados. O Duolingo é um site, ou um aplicativo para celular, de aprendizados de idiomas. Ele consiste de diferentes unidades, cada uma falando sobre um tema diferente, e com diferentes lições ou exercícios, por assim dizer, em cada unidade. A pegada é que cada lição é extremamente curta, coisas de alguns segundos. E mesmo uma unidade inteira é uma coisa que você pode completar em alguns minutos de estudo, no máximo. Uma sentada no sofá quando você tiver 10 minutinhos de folga é suficiente para terminar algumas lições no app e completar o que eles chamam de dia de ofensiva, que significa quantos dias seguidos você passou completando exercícios. Eu acho o modelo de ensino de aprendizado do Duolingo divertidinho de se fazer. É quase como se você estivesse jogando um jogo online, ao invés de realmente estar estudando um idioma. Pelo menos é assim que eu me sinto quando eu estou usando o app. E é claro, eu já tinha ouvido muitas pessoas falar sobre esse aplicativo, inclusive alguns alunos meus que já usaram e disseram que gostaram. Só que eu mesmo não estava familiarizado com esse aplicativo, pelo menos até alguns meses atrás. Um belo dia, eu parei e pensei, não dá para continuar assim. Todo mundo usando isso e eu, an English teacher, tô ficando de fora. Então, eu corri para o site do Duolingo, rapidamente criei minha conta, selecionei o inglês como meu idioma de aprendizado e eu pensei, wait, there's a problem here, isn't there? Eu já sou professor de inglês. Não tem muito como eu avaliar a eficácia do Duolingo para aprender inglês da mesma forma que algum aluno meu ou alguma pessoa que não sabe muito inglês conseguiria fazer. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar saber um pouco mais sobre o app. Pesquisei sobre o método usado por eles, vi vídeos sobre pessoas que alegam ter tido resultados positivos com o uso do Duolingo, tanto no site deles quanto no YouTube. No YouTube você já encontra vários relatos de pessoas que utilizaram o app por X dias, contando sobre as suas experiências, por exemplo. Mas, no fundo, eu sabia qual era a verdade. Eu ia ter que testar o aplicativo na prática. It's time to get down to business. E eu me dei conta de que eu não preciso usar o Duolingo para aprender inglês. As pessoas geralmente pensam no aplicativo como um aplicativo para você aprender inglês especificamente, mas na verdade tem vários idiomas que você pode aprender por lá. I don't really care about German, so let's exclude that one. Bom, eu vou contar para vocês que teve uma época que eu estava aprendendo francês, porque eu achava, e na verdade ainda acho, o idioma muito bonito. Só que isso tinha sido séculos atrás, lá pelo ano de 2016, 2017 mais ou menos. E pra falar a verdade eu não tinha muito saído nem do básico. Então eu pensei, qual o melhor jeito de começar do que esse? Let's learn French. So, I did it. Primeiro eu fiz aquele testezinho que eles têm, que me pulou algumas poucas unidades, e comecei. 30 dias de ofensiva em francês, para começar, nos quais eu cheguei até a unidade 10. Esses primeiros 30 dias de testes, com um idioma com o qual eu já tinha uma certa familiaridade, já me deram uma ideia da forma como o Duolingo trabalha. Hoje em dia já virou até meme aquelas frases meio estranhas e sem sentido que o app sempre tem, do tipo, o cavalo come suas maçãs, ou a menina te dá o seu vestido. Mas eu acredito que eles façam isso justamente para expor o aluno a uma ampla variedade de vocabulário, ao mesmo tempo em que eles usam aquele vocabulário para trabalhar algum ponto gramatical que eles estejam ensinando naquela unidade, como artigos, possessivos, pronomes, enfim. E eles utilizam muito de repetição e vão introduzindo palavras novas aos poucos, para não sobrecarregar o aluno. E quando uma palavra nova aparece, tem grandes chances de que ela vai aparecer em alguma outra lição daqui a pouco. Justamente para que você possa ir memorizando e retendo o uso dessa palavra através de vários e vários exercícios. Mas e aí, depois desses 30 dias de ofensiva em francês, será que eu aprendi alguma coisa? Já te conto. Primeiro, eu quero fazer mais alguns testes. Então lá vamos nós de novo. Ou talvez eu devesse dizer, vámonos! Fiz várias lições de espanhol também, desde o zero. E por fim eu pensei, o método do Duolingo é praticamente o mesmo para o espanhol e para o francês. Então provavelmente para o inglês também vai ser algo parecido, right? So, here we go again. Entrar no Duolingo, curso de inglês, fiz o testezinho, e dessa vez eu não errei nenhuma questão do teste inicial deles. E depois de ter acertado todas as questões do teste de proficiência do inglês, o Duolingo me jogou lá para a unidade 29, de mais de 200. Tudo bem, eu não esperava algo muito diferente disso não. Mas enfim, como no inglês eu não estava exatamente aprendendo nada de novo, a experiência só me ajudou a consolidar o que eu já tinha percebido ao aprender francês. E garantiu para mim que o app funciona exatamente da mesma maneira para o francês e para o inglês.
Então, para você aprender vocabulário básico, para você aprender alguns dos termos gramaticais mais simples que nós temos, como pronomes, possessivos, artigos e etc., eu acho que o Duolingo é uma boa. Bom, mas e aí, será que isso tudo depois desse tempo valeu a pena? Será que eu aprendi alguma coisa? Eu recomendo o uso do Duolingo? Bom, então vamos lá falar sobre resultados e impressões. Let's go? Bom, então falando um pouco primeiro sobre a minha experiência com o francês, que como eu tinha dito antes, é um idioma que eu já tinha estudado no passado, mas que eu nunca fui muito bom. E nunca nem cheguei a sair muito do básico, para falar a verdade. Com o Duolingo eu consegui aprender e principalmente fixar algumas palavras novas nesse 1 mês de ofensiva que eu fiz. Como eles utilizam muito de repetição, fica fácil você guardar termos novos com o tempo. Principalmente porque você precisa aplicar na prática esse vocabulário novo que eles passam para você. Então, isso eu já considero um ponto positivo para o app, que ele ajuda na fixação de vocabulário novo. Então, se eu aprendi 5 palavras novas durante esse mês, mas realmente aprendi essas palavras e os seus usos, eu considero isso melhor do que se eu tivesse decorado uma lista com 20 termos, por exemplo, os quais eu esqueceria depois de alguns dias ou horas. Em termos de gramática, o app serviu principalmente para me ajudar a lembrar algumas coisas que eu já tinha visto no passado. Algumas coisas básicas de quando eu estudava francês. Mas é importante ressaltar aqui que eu já tinha um certo conhecimento do idioma. Então, para mim, não foi como começar do zero usando o app. Ele me deu uma ajudada principalmente em questão de conjugação verbal, porque o francês é muito parecido com o português, no sentido de que verbos variam muito a depender do sujeito da frase. O inglês não tem tanto isso. E existe um sistema de revisão e correção de erros, que te faz ter que corrigir as lições que você errou antes de seguir para a próxima. Então, mesmo que no início você erre todas as lições, com o tempo, as coisas provavelmente iriam se encaixando. Além disso, eu creio que no caso do inglês seja um pouquinho mais simples. Primeiro porque eu acredito que o idioma inglês, pelo menos em questão de gramática, seja mais simples do que o francês, por exemplo, e do que o espanhol. E também porque nos dias de hoje, quase todo mundo tem pelo menos um mínimo de familiaridade com o inglês. Então, novamente, em termos do inglês, eu não posso dizer que eu aprendi nada de novo, mas a experiência serviu para me dar confiança de que a experiência de um aluno básico de inglês seria mais ou menos parecida com a minha que eu tive com o francês e com o espanhol. Mas e o espanhol? Bom, no caso do espanhol não tem muita novidade, foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o francês. Aprendi algumas palavras novas, aprendi algumas relações gramaticais que eu não sabia, ou pelo menos eu não lembrava, e eu aprendi a dizer algumas frases simples, como eu tenho uma janela vermelha. Mas tudo isso, na verdade, é sem nem mesmo tocar naquele que, pra mim, é o benefício mais importante do Duolingo. Enquanto eu estava usando o app, eu senti vontade de ir além dele, no meu dia a dia. Eu senti vontade de pesquisar videoaulas, de pesquisar vídeos, músicas e etc. naquele idioma que eu estava estudando. Principalmente quando se tratava de algum assunto que eu tinha visto no app, mas eu não tinha entendido muito bem. E quem já acompanha o meu canal há algum tempo talvez saiba que eu prezo muito pela constância na hora de você aprender um idioma. Idealmente, você precisaria todo dia fazer alguma coisa pelo seu aprendizado. E o Duolingo torna isso muito fácil, porque como a gente falou, ele é como se fosse um joguinho de celular, então é só você pegar o seu celular por 5, 10 minutos todos os dias que você vai estar pelo menos tendo alguma exposição àquele idioma que você está aprendendo. E eu costumava achar que a relação do Duolingo funcionava assim, que você primeiro tinha vontade de estudar um idioma e depois você teria vontade de usar o Duolingo como complemento. Só que na verdade pode ser que o contrário aconteça. Pode ser que você usando o Duolingo, você sinta mais vontade de complementar o seu estudo com outras coisas. Eu acredito que o Duolingo por si só não vai te deixar fluente ou muito bom em qualquer idioma que seja, mas ele serve como um ótimo complemento. Principalmente para aqueles momentos em que você não quer necessariamente estudar algo mais sério ou mais profundo ou realmente praticar alguma coisa, pega o app, faz 5, 10 minutos que você vai estar pelo menos fazendo alguma coisa no seu dia a dia pelo seu estudo. E quem sabe, tiveram vários dias em que eu não queria, por exemplo, estudar francês ou estudar espanhol, mas eu peguei o app, fiz 5, 10 minutos e depois disso eu estava animado e aí eu queria ir atrás de outras coisas, de ler algum artigo, de ver alguma videoaula, enfim, esse tipo de coisa pode acontecer. Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like e se inscreve no Universo English, que você vai me ajudar muito a continuar fazendo vídeos como esse. E também comenta se você já usou o Duolingo e qual foi a sua experiência com o app, que agora eu quero saber de vocês. Mas por hoje é isso, bye bye!